Alfabetização Linguística 2. Hoje nós vamos ter a apresentação de dois grupos. Um falará sobre a perspectiva da alfabetização em Emília Ferreiro e o outro sobre a perspectiva da alfabetização em Magda Soares. São nossas duas contemporâneas, pessoas que já vêm pesquisando a alfabetização desde o final do século XX e continuam ativas na pesquisa, falando sobre a alfabetização, trazendo uma série de informações, estão sempre atualizadas, são mulheres do nosso tempo e, ao mesmo tempo, mulheres maduras, experientes, né? Com um grande cabedal de conhecimentos e experiências para nos passar. Nós vamos ter a Cíntia, a Lília, a Rayane, a Graziele e a Karine, que vão agora apresentar. A Graziele vai começar, então, a apresentar as teorias da professora Emília Ferreiro. Graziele, todas as vezes que você quiser passar os seus slides, diz para mim, pode passar a professora, ok? Ok, professora Kátia. Boa noite a todos. Meu nome é Graziele, como a professora Kátia já apresentou, já falou. E nós hoje vamos falar sobre essa grande contribuinte, né, para a nossa educação, que, na verdade, revolucionou, né, a nossa educação. Pode passar, por favor. O nome dela é Emília Ferreiro, mas pode passar, por favor, professora, no outro slide. Eu só peço que você fale um pouco mais alto, tá, Graziele? Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui meu microfone. Pode passar. Vou colocar próximo também. Pode passar, por favor, professora. Ok. Estão entrando alunos, então eu tenho que dar permissão. Sim. Ok? Sim. Nós vamos abordar a biografia dela, quem foi a Emília Ferreiro. Pode passar, por favor, professora. Um pouco quem foi a Emília Ferreiro, um pouco da história dessa psicóloga que agregou e impactou muito na alfabetização, né? Pode passar, por favor, professor. Então, o nome dela é Emília Beatriz Maria Ferreiro Chiave. Nasceu na Argentina em 1937, formou-se em psicologia na Universidade de Buenos Aires. Em 1970, ela, por pressões políticas, ela e seu marido, né, Rolando Garcia, que é físico e epistemólogo, vão para Genebra, na Suíça. Lá, Emília trabalha como pesquisadora assistente de Jean Piaget e sob sua orientação realiza o seu doutorado. Em 1971, a Emília Ferreira volta para a Universidade de Buenos Aires e forma um grupo de pesquisa sobre alfabetização, do qual faz parte Ana Teberoski, Alicia Lenzi, Suzana Fernandes, Liliana Tchokis e Ana Maria Kaufmann. Pode passar, por favor, professor. A nossa grande Emília Ferreiro foi uma estudiosa, como já mencionei, que revolucionou a alfabetização. Nenhum nome teve uma grande influência, né, como o nome da Emília Ferreiro na educação brasileira.
E ela é psicolinguística, psicolinguista argentina. Tanto as descobertas dela, da descoberta de Piaget, como as da Emília, levaram à conclusão que as crianças têm um papel muito importante no processo de alfabetização. E eu já começo com essa frase dela, que a criança é um ser pensante e que tem suas lógicas, né? Porque as pessoas perguntam, me perguntaram, por que ela saiu da Argentina, foi para Genebra, por questão política, pela ditadura, né, na Argentina e o golpe militar em 1976. E muitos desaparecendo, ela a todo momento vários elementos do grupo deixam o país. E Emília Ferreiro se exila na Suíça e assim leciona na Universidade de Genebra. E assim começa a realmente ela colocar em prática, né, a sua pesquisa e a sua teoria, o conceito dela, né? As descobertas, e aí ela é como se fosse ela praticar realmente o conceito do construtivismo, né? Da, da alfabetização, na, no, na alfabetização. E o texto nos mostra, mais para frente, quando as minhas colegas começar a desenvolver, a grande contribuição que a Emília Ferreiro mostrou e nós usamos até hoje, né? Foi um avanço significativo que o texto mostra, faz o recorte, nosso texto base é histórico, né? Da educação tradicional e como é os nossos trabalhos vêm apresentado e nós vem sendo apresentado, e nós vamos avançando também, né, nas apresentações e, né, nesse recorte histórico do nosso texto base da educação. E a Emília Ferreiro contribuiu muitíssimo, né, como até hoje ela contribui para a nossa educação brasileira e o processo de alfabetização infantil. Passa, por favor, professora. Agora, a psicogênese da língua escrita, eu vou passar para minha amiga Lilian. Pode. Passa só um, professora, só para eu ter certeza que é ela, por gentileza. Não, essa sou eu. Em 1970, estou um pouquinho nervosa. Em 1979, mudou-se para o México e ela publica com Ana T. Berosky Sistema de Escrituras em El Desarrollo de Nino, que é publicado no Brasil 7 anos depois com o nome de Psicogênese da língua escrita. Emília Ferreira nunca achou que as pesquisas da psicogênese se aplicasse diretamente na sala de aula. Ela nunca teve ilusões a respeito disso. Quando lhe perguntam se ainda está estudando essas coisas de escrita, responde que nunca terá tempo suficiente para estudar tudo o que gostaria sobre a escrita. Por favor, professora. E a abordagem de Emília Ferreiro vou botar uma frase dela, vou recitar uma frase dela: ler não é decifrar, escrever não é copiar. Os aspectos fundamentais, a competência linguística da criança, suas capacidades cognitivas e principais princípios básicos. Não identificar a leitura com o decifrado, não identificar a escrita com cópia de um modelo, não identificar progressos
na conceitualização com a decifração e a cópia. Aqui, ela está muito claro, né, que o tradicionalismo, que o ensino tradicional, se opõe, na verdade, é o avesso da abordagem da Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro, ela vem com essa abordagem piagenista, né, de Piaget, que é a criança como protagonista, a criança como sujeito ativo na formação, na alfabetização, né, no processo de letramento, de alfabetização. E ela coloca isso como a criança ter autonomia, né, e a criança que vai construir o conhecimento. Essa é a abordagem da Emília Ferreira. É construtivista, é a criança sendo protagonista, sendo o sujeito da, da alfabetização. Pode passar, por favor, professora. E assim eu passo para minha colega, que vai dar continuidade. Boa noite, me chamo Cíntia e eu vou falar um pouco da evolução da escrita. Pode passar, professora? O primeiro estágio da evolução da escrita é o pré-silábico. Esse estágio é caracterizado pela diferenciação entre gravura e escrita, uso de sinais únicos para escrever palavras diferentes, a ordem das letras na palavra não é importante, as características linguísticas não são definidas, ou seja, letras, sílabas, palavras, etc. Uma proposta didática para esse estágio é possibilitar que a criança vivencie atividades que envolvam as letras, palavras e textos de interesse da criança. O aluno vai passar para o nível silábico quando perceber que há estabilidade nas palavras, ou seja, só há uma forma de escrever. Pode passar para o próximo, professor. Nesse slide, podemos perceber que no nível pré-silábico, a criança não compreende a correspondência entre o falado e o escrito. A escrita do aluno nessa etapa pode ser grafada com letras, desenho e outros símbolos. Como podemos perceber aí, né, na palavra bola, a criança desenha uma bola. Na palavra vila, contém várias letras aleatórias, muitas das vezes nem são letras. Na palavra fofoca, também uma palavra bem diferente, né, que não tem ordem nem uma letra igual à palavra que a palavra tem. E assim em diante, fé, faca e menino. E eu vou passar para a próxima colega. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou dar continuidade sobre o estágio da evolução da escrita e eu vou falar sobre o nível 2, que é o nível silábico. Bom, as características desse nível são a vinculação entre a escrita e a pronúncia, correspondência quantitativa de sílabas orais com cada letrada, cada palavra. Exemplo, IF, pato, nível silábico, quantitativo ou restrito. Correspondência qualitativa dos sons com as letras. Exemplo, AO, pato, nível silábico, qualitativo ou evoluído. E os conflitos que levam à próxima hipótese. Impossibilidade de ler silabicamente, sobram as letras, impossibilidade de ler o que os outros escrevem, confronto com os gráficos de certas palavras que sabem ser incorretas. Pode passar, professora. Ou seja, a criança compreende que as diferenças na representação escrita está relacionada com o som das palavras, o que leva a sentir a necessidade de usar uma forma de grafia para cada som. Nesta fase, começa um conflito entre a hipótese silábica e a quantidade mínima de letras exigidas para que a palavra possa ser lida. Pode passar, professor, por favor. E dando continuidade, o nível 3, que é o silábico alfabético. As suas características desse estágio são estágio de transição entre o silábico e o alfabético,
A criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Escrita alterna, entre o uso de letras e de sílabas para registro. A criança pode escrever cavalo, cavalo, de memória, mas na escrita autoral, peteca, P-T-C-A. As letras que sozinhas possuem o som de sílaba como B, P, T e V. As sílabas que exigem mais de duas letras, como as formadas com LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU e etc. Eu vou passar para a próxima linha. Boa noite, eu sou Karine, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Eu não estou em casa, eu estou chegando no trabalho agora, então se a internet cair por causa do 3G, tá? Eu vou precisar falar um pouquinho mais rápido para não atrapalhar as meninas. Eu vou falar sobre o nível 4, que é o nível alfabético. As características são: a criança descobre que precisa de uma letra para cada sílaba. A criança desprende-se do realismo nominal e já possui formas fixas e grafa muitas sílabas completas. Pode passar, professora. Bom, aqui nós temos o exemplo dessa fase, que é o alfabético. E nessa fase, a criança compreende que a escrita tem uma função social, que é a comunicação. Então, ela entende que nessa fase, as palavras, formular a palavra correta, faz parte da nossa comunicação. E embora na transição para essa frase a criança ainda não possa omitir letras e não separar todas as palavras na frase, ela é capaz de demonstrar que conhece o modo de construção da escrita e sabe que cada um dos caracteres corresponde a valores menores que a sílaba, além de conhecer também o valor sonoro. Então, ela compreende que é importante para a nossa comunicação e compreende que é bom para a nossa audição também. Pode passar, professora. Obrigado. Vou passar para a próxima amiga. Esse daí ainda é a continuação das meninas sobre o pré-silábico, não é minha parte não, isso aí é só visual só. A senhora pode passar, por favor. Eu fiquei com as conclusões finais da alfabetização e da contribuição para a educação. Pode passar isso também, professora? Então. A alfabetização em uma abordagem construtivista. A alfabetização considerada em função da relação entre quem ensina, o professor, quem aprende, o aluno, e o objeto de aprendizagem, sistema de representação alfabética da linguagem. Escrita concebida como a representação da língua, processo que envolve uma construção conceitual. Não é mero código de transcrição gráfica de unidades sonoras. Se a aprendizagem da língua escrita implica na compreensão do modo de construção de um sistema de representação, este se converte na aprimoração de um novo objeto de conhecimento, aprendizagem conceitual. ênfase aos aspectos linguísticos, sociolinguísticos, psicogenéticos e psicolinguísticos. Pode passar, professora. Ok, já passei. Ok. Contribuição para a educação. Mudanças na abordagem escolar em geral, necessidade de maior conhecimento científico por parte do professor, psicogenéticos da língua, respeito à criança, considerando-a ser ativo e capaz que segue um caminho próprio na sua evolução. Valorização das escritas espontâneas da criança, permitindo-lhe que escreva de acordo com as suas hipóteses. Mudanças na visão do erro, do pejorativo para o erro construtivo e necessário. Instrumento de pistas para o professor a respeito das hipóteses do aluno
e de seus estágios da evolução. Pode passar, professora. E para concluir, delineação dos caminhos que a criança percorre para aprimorar-se dos objetivos do conhecimento e a leitura e escrita, mudanças do enfoque do como se ensina para o como se aprende. O trabalho pedagógico deverá estar orientado para ajudar a criação a responder duas questões: o que a escrita representa, qual é a estrutura da escrita. Substituição das questões da pontuação, uma visão tradicional ligada aos aspectos da coordenação visual-auditiva motora, por aspectos linguísticos que envolvem a concepção da escrita sobre a leitura e a escrita, função, formas de representações, estrutura e etc. Então, para concluir bem o nosso método, me perdi aqui, troca. O método da Emília tornou-se referência para o ensino brasileiro. O seu nome passou a ser ligado ao construtivismo, como já foi dito, modo em que a criança aprende. A Emília chegou à conclusão de que as crianças têm um papel ativo na aprendizagem. Elas constroem seu próprio conhecimento. Esse é basicamente o método de ensino que a Emília propôs em todos esses anos. Pode passar, professora. As referências que foi feita para esse trabalho. E os livros dela, né? Ô, Graziela, você ia falar alguma coisa? Vou complementar o que você... Então, você aproveita e termina aí as referências, tá? Tá bom. O texto base, né, ele que nós estudamos, vem mostrando que o objetivo do método fônico, né, é ensinar as correspondências grafofonêmicas e desenvolver habilidades metafonológicas, fomentando as habilidades de decodificação e codificação. Já um método global pressupõe que a aprendizagem da linguagem escrita ocorra pela identificação individual das palavras, focando diretamente as associações entre as palavras e os significados. Há duas possibilidades: o método analítico e sintéticos. Métodos analíticos são os significados e os sintéticos são as partes menores. As modalidades sensoriais ativa intencionalmente no processo da alfabetização. Como assim? Um exemplo. A criança, quando ela escreve, está no processo de alfabetização, e ela escreve casa, ela ouve o som do K, de casa, com K mesmo. E aí ela codifica e associa o K no som do casa, do K. E aí, por exemplo, mais esse método, esse conceito é mais utilizado porque é mais de assimilação, porque a criança ela vai com o som. Por isso que tem muitos erros, entre aspas, porque não são erros na escrita delas, porque elas estão construindo e conhecendo os sons, os fonemas, né? Formiga, aí ela escreve enorme, formiga, e elefante ela escreve pequenininho. Por quê? Ela associa que formiga é grande, elefante é grande e formiga é pequenininho, né? Ao contrário. E essa proposta de alfabetização, que também ela bebeu na fonte de Montessori e também do Piaget diretamente, né? É a criança realmente criar possibilidades
E nesse amadurecimento de alfabetização, essa aprendizagem. Ela falou em uma entrevista dela, que eu assisti, que o social também influencia nessa alfabetização, o contexto social. Não só, ela disse numa entrevista que uma criança que na casa, no seio familiar, tem hábitos de leitura, aquela criança vai ter acesso maior à informação e o desenvolvimento, porque essa criança é estimulada para a alfabetização, para o mundo, para a sociedade, né, no qual ela vive. E exemplo disso que ela deu foi um adulto lendo, colocando a criança em seu colo, e lendo em voz alta. Para a criança é um mundo desconhecido. E quando o adulto ele proporciona, ou o professor, ou a mãe, né, proporciona isso para a criança se encanta com a leitura. Com a leitura, porque a escrita é estimulada. E aí ela chega que não tem a conclusão da alfabetização e do desenvolvimento da criança, ela chega que é um ser inacabado. Não tem como você acabar, não tem como você concluir. Sempre ela está aprendendo, né? E aí me fez lembrar o Paulo Freire, quando ele fala que a criança, que nós temos que ser protagonista. Para que se alfabetiza? Para que a criança aprende a ler? Para que a criança aprende a escrever? Para que isso tudo? Então, se ela não faz ideia para quê? E aí entende, eu me lembrei de um episódio na família aqui, que a criança, todos à mesa, estava lendo o cardápio no restaurante, um exemplo, aqui da família. E aí, uma criança ela tinha, eu acho que 5 anos, a menor, na mesa. A outra tinha 8, os pais, e ela tinha 5 anos. Ela pegou o cardápio e falou assim, olhou para o pai, olhou para a mãe e falou assim, pai, o que vocês estão fazendo? Aí o pai falou, escolhendo o alimento. Aí ela, o prato. Aí ela, e todo mundo está escolhendo, e o meu? Vocês não vão deixar eu escolher? Aí a mãe virou para a criança e falou, não, porque você não sabe ler. Então, assim, ela não fazia ideia do que era a escrita, a leitura. E é justamente isso que a Emília vem propondo, esse conhecimento de mundo, essa associação, essa criança interagindo com a sociedade, com as pessoas mesmo, nesse processo de desenvolvimento. E ela fala não diretamente do capital cultural, mas ela diz sim que a criança, num contexto familiar, na escola, né, fora do chão da escola, ela tem esse acesso. Se ela tiver esse acesso de informação, de cultura, vai contribuir para seu processo de alfabetização, né? E não só ela quanto criança, vai contribuir para a formação dela como adulto, como profissional, como praticamente tudo, como cidadão, né? E é isso que a Emília Ferreiro vem propondo, um desenvolvimento da família, a aquisição do conhecimento, mas que tenha essas possibilidades. Porque na sala de aula, eu não vou falar para uma criança de museu, por exemplo, planetário, dos
dos planetas, vou dar uma aula de ciência, e eu não vou falar dos planetas, sim, aquilo não faz menor sentido para a criança. Não faz menor sentido. Agora, eu levando a criança, o professor, o responsável, levando a criança para o planetário, ela vai associar aqueles signos, aqueles códigos ao conteúdo, ao desenvolvimento dos planetas, no caso da matéria, né, que é proposto. E assim é o que nós entendemos, nós discutimos, né, sobre essa aquisição de conhecimento, de desenvolvimento social e cultural da criança, familiar e escolar, né? E assim nós terminamos. Se a professora quiser contribuir, professora Kátia, se nós terminamos. Essa é uma frase célebre, né? Da professora Emília Ferreira. A minha contribuição foi encontrar uma explicação segundo a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Isso é muito significativo, que ela diz, né? Ao mesmo tempo, a gente lembrando, na semana passada, a apresentação sobre a BNCC, em muitos momentos, a BNCC ela faz referência a Emília Ferreira, mesmo não citando, quando ela fala da educação infantil, das escritas espontâneas, não é? Da criação das hipóteses de escrita, que são muito importantes na educação infantil. Eu vejo que muitos professores, apesar de nos cursos nós mostrarmos isso na teoria, que as crianças aprendem melhor quando elas conseguem exercitar, pensar e criar hipóteses de como se escreve macaco. De alguma forma, elas têm alguma experiência por estarem mergulhadas na cultura escrita e da própria sala de aula ser um lugar que traz referências escritas em todos os lugares, né? Em livrinhos, no quadro, nas paredes, etc. As crianças têm a capacidade de irem aos poucos fazendo esse desenvolvimento do pré-silábico, que não tem relação ainda com realmente a palavra real, como ela é escrita, né? Mas ela já começa a fazer esse exercício até ela chegar no alfabético, se o professor permitir que ela erre. Aí vocês colocarão bem nos slides. O erro não é erro nessa fase. Quando a criança escreve uma palavra que não está totalmente correta do ponto de vista ortográfico, mas que para ela tem um sentido, tem uma lógica, então ela está fazendo um movimento de desenvolvimento desse processo. E o que a BNCC está pedindo a nós, educadores, é que respeitemos esse processo da criança, porque ela pensa, ela cria na cabeça dela hipótese como as coisas são escritas. Então, a gente tem que permitir que elas façam isso. Se o professor da educação infantil não permite isso, eles já vão chegar na classe de alfabetização sem o desenvolvimento correto da escrita. E a probabilidade é que sejam apenas copistas, que o professor dê mais ênfase à cópia e não à escrita da cabeça da criança, aquilo que ela realmente entende que é a palavra ou a frase, né? Então,
a Emília Ferreira continua pertinente, as ideias dela continuam aí presentes nesse principal documento que nós temos hoje para nortear as nossas ações. Eu vou colocar, então, agora a apresentação da Magda Soares, ok? E vou, depois, no final, comentar os 2 trabalhos. Agora nós vamos ter a apresentação do grupo, que vai falar sobre as teorias e o pensamento da professora Magda Soares. Ele é composto pela Isabela, do Nascimento Lapa Costa, a Joyce e a Carla Correia, e a Vanessa Souza. Ok? Então, ok, professora, colegas. Boa noite. Boa noite, professora, boa noite, turma. Sou Vanessa Souza, do 4º período, e vou estar iniciando o trabalho. Pode começar, professora. Nosso grupo irá falar sobre a alfabetização e letramento por Magda Soares. Pode passar, professora. E agora eu vou contar um pouquinho da trajetória de Magda Becker Soares. Ela, professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, SEAG, Faculdade de Educação da UFMG. Graduada em Letras, doutora e livre docente em Educação. É autora de diversos livros e, especialmente, conhecida por seus livros didáticos de língua portuguesa usados nos anos de 1970 a 1990. Pode passar, por favor, professora. Atualmente, é membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, membro do Comitê Assessor de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, consultora de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal em nível científico e tecnológico, consultora de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal em nível superior, conselheira da, não sei pronunciar porque está em inglês, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo experiência na área de educação, com contribuições em ensino e aprendizagem. Atua com ênfase nos seguintes temas: alfabetização, letramento, escrita, ensino, leitura e na formação de professores no Brasil. Pode passar, professora, por favor. Agora eu vou passar para minha colega Joyce. Boa noite, eu sou Joyce, do 5º período, e eu vou falar sobre alfabetização. Para Magda, não é preciso eleger um ou outro método, e sim pensar num conjunto de conhecimento que ressignifique o trabalho com a leitura e a escrita de modo que estas sejam um fim em si mesmo. Alfabetização é um processo que não termina. Estaremos sempre em constantes aprendizagem. Alfabetizar não é apenas ensinar códigos de língua. A escrita não deve ser mecânica, né? Não basta apenas ler e escrever, mas saber fazer o uso da leitura e da escrita. Eu vou passar para minha amiga Carla. Boa noite, sou a Carla, do 4º período. Eu vou falar um pouco sobre o letramento. O letramento
Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? No próximo? Sim, estamos ouvindo. Ok. O letramento é o resultado da ação de ensino ou de aprender a ler e a escrever. O estado ou condição que adquire o grupo social ou individual como consequência de ter se apropriado da escrita. Desse modo, letramento seria resultado ou consequência do processo de alfabetização, segundo Magda Soares. Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham um sentido e façam parte da vida do aluno. Para tantos cuidados serão necessários ao conduzir a alfabetização, De acordo com a autora, apenas ensinar a ler e a escrever é insuficiente. Alcançar níveis na alfabetização funcional, onde as pessoas leem e escrevem. No entanto, não são capazes de fazer esse conhecimento numa esfera social. Já deixou de ser o processo de ensino-aprendizagem. Firmada no Diário da Escola, em 23 de agosto de 2003. Para adaptação adequada ao ato de ler e escrever, é preciso compreender, inserir-se, avaliar, apreciar a escrita e a leitura. O letramento compreende tanto a apropriação da técnica para a alfabetização quanto o aspecto do convívio e hábito da utilização da leitura e da escrita. Tanto que, no ponto de vista do letramento na educação infantil, se trabalha com produção de texto, onde as crianças contam e a professora escreve, tornando visível as letras. No primeiro ano, as crianças já começam a escrever, já conseguem tirar do texto o que chama mais sua atenção. No segundo ano, já acompanha um texto maior. Já no terceiro ano, se espera que a criança já construa, desenvolva e diferencie um texto. Quando o professor produz um texto a partir da ideia das crianças e transforma a língua oral em língua escrita, é uma atividade de letramento. Quando colocamos o texto no centro das atenções, elas escrevem como elas sabem. Mas quando as crianças, para desenvolver atividade em diferentes níveis, elas vão poder participar das atividades de forma aliando a alfabetização e o letramento. Pode passar, professora. Não estou conseguindo ver. Passou? Passou? Pode passar, professor. Então aí nós colocamos também o que é a alfabetização. É o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Letramento é o desenvolvimento, o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais, segundo Magda Soares. E aí a gente colocou, qual vem primeiro, a alfabetização ou o letramento? Na história da humanidade, a alfabetização veio primeiro, porque era preciso ter a tecnologia para a produção de materiais escritos e para o uso dela em práticas de leitura e escrita. As práticas foram se multiplicando à medida que o domínio da tecnologia foi sendo propiciado a grupos cada vez maiores, e os recursos de produção e socialização de materiais escritos foram avançando. E assim, a oferta
Portanto, a demanda desse material sobre suas diferentes formas. Livros, jornais, revistas, folhetos, cartazes e tantos outros materiais que carregam texto e numerosos gêneros textuais. Tanto cresceu e se difundiu o material escrito que nos tempos modernos o letramento procede de certa forma à alfabetização. As pessoas vivem um mundo letrado, rodeado pela escrita. Conhecem portadores de uso da escrita, antes os meios de adquirirem a tecnologia, como acontece com a criança. Tanto que pode-se dizer que se a tecnologia possibilitou o letramento, em seguida o letramento é que passou a demandar a tecnologia. Assim acontece na vida da criança. Ela nasce rodeada de escrita, seja em que contexto social for, nas sociedades atuais, centradas na escrita. Vê a língua escrita com frequência à sua volta. Observa pessoas lendo e escrevendo. Vai compreendendo o uso e as práticas sociais da escrita. Vai se letrando. Esse letramento desperta a curiosidade e o desejo de aprender a tecnologia, e a criança vai progressivamente se apropriando dela, por meio da família e, sobretudo, por meio de uma instituição escolar. Tanto que nessa parte, né, é o que muitos falam, né, os analfabetos funcionais, né, que tem muito adulto que não consegue dominar, né, essa tecnologia, né, e as crianças estão aí, né, aprende numa facilidade, se a gente for pegar, a gente não sabe tanto, né, e aí nesse momento eu vou estar passando para minha amiga Isabela, para dar continuidade no trabalho. Boa noite, sou a Isabela, do quarto período. Professora, a senhora pode passar, por favor? Mais um. Pode passar, professora. Mais um slide, por favor. Isso. Eu vou estar concluindo o nosso trabalho e falando um pouco sobre tudo que nós falamos na nossa apresentação. A alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Já o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, uma das principais diferenças está na qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita, enquanto o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema de escrita. O sujeito letrado vai além, sendo capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais distintos contextos. O que nós queremos dizer com essa conclusão é que a pessoa que ela foi alfabetizada, né, com a escrita, ela é meio que mecanizada por conta da escrita, de saber como escrever, o que tem que escrever, e a pessoa que lê, ela consegue ter o conhecimento mais amplo e dominar melhor o que está sendo entendido ou proposto para que ela possa ser ensinada. Pode passar, professora. Aí nós temos duas imagens no próximo slide que falam sobre essa diferença. O conceito da alfabetização de letramento, que é diferente, o uso delas, que na alfabetização o uso é individual da leitura e da escrita, que é usado só pela pessoa, né? A pessoa, ela escreve e ela lê para si. A alfabetização é uma coisa que é bem individualizada, e o letramento é o uso social. As pessoas
Elas se comunicam, elas leem com outras pessoas, elas participam de rodas de conversa. E os indivíduos, o alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever, e uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas. Não estou conseguindo enxergar, mas é isso aí. Pode passar para o próximo, professora. As atividades envolvidas que a pessoa alfabetizada, ela sabe codificar e decodificar as escritas e os números. As pessoas letradas, elas organizam discursos, interpretação e compreensão de textos, reflexões, e o ensino da alfabetização deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. E no letramento, habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos. Isso quer dizer que, como eu já havia dito anteriormente, a pessoa que ela é alfabetizada para ler e escrever. E a pessoa que ela é letrada, ela tem um conhecimento mais amplo, tendo a capacidade de desenvolver além do que ler e escrever, como fazer um TCC ou refletir mais sobre textos, debater alguns assuntos, e entre outros. Pode passar, professora. Obrigada. De acordo com Magda Soares, a diferença está no domínio do que o sujeito tem sobre a leitura e a escrita. O sujeito alfabetizado sabe ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no seu cotidiano. Já o indivíduo letrado possui domínio da leitura e da escrita nas mais diversas situações e práticas sociais. Acabamos, professora. No nosso último slide, nós falamos sobre as nossas referências bibliográficas, de onde nós tiramos o que nós apresentamos, né? Bom, hoje a gente teve um fechamento que coroa, né, o que a gente vem aprendendo até aqui, principalmente o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular. A Magda Soares, principais ideias, né, mais conhecidas dela, é essa distinção entre alfabetização e letramento, embora ambos os processos devam acontecer ao mesmo tempo, não é o mesmo processo. Se vocês têm prática de sala de aula, já devem ter visto muitos alunos que conseguem ler, decifrar a leitura, entender uma frase, até entender um texto. Mas quando a gente pede a ele assim, cria uma frase, cria um texto, escreve um bilhete, escreve uma cartinha, a criança já não consegue. Isso pela falta do letramento, que não foi feito ao mesmo tempo que o processo de alfabetização. Então, tudo que todas as atividades, as oportunidades que a gente dá à criança para se desenvolver desde a educação infantil, devem levar a criança a criar, a ser um escritor. A Magda também diz que o melhor para que a gente desenvolva o letramento junto com a alfabetização é a gente oferecer diferentes tipos de gêneros textuais para a criança. Então, alfabetizar não só com textos de frases soltas, mas alfabetizar com quadrinhos, alfabetizar com parlendas, com músicas, com outros gêneros textuais, para que realmente a criança incorpore essa leitura e, principalmente, que a gente estimule que ela escreva, que ela seja um bom escritor.
ela compreenda o texto na leitura e, ao mesmo tempo, ela consiga também ser um escritor de textos, né? É o que a gente está vendo aí que precisa ser praticado com os objetivos da BNCC. Então, as duas professoras, né, estão muito atualizadas. Apesar de já virem pesquisando há muitos anos, elas estão muito atualizadas. Elas não têm um método de alfabetização. Elas têm teorias que nós transformamos em práticas, certo? E os dois grupos se apresentaram bem e mostraram tudo isso para a gente. Parabéns a todos. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu peço que escreva no chat. Em relação ao que foi abordado hoje, se tem alguma observação sobre a interface, porque as pesquisas dessas duas educadoras são diferentes, em áreas diferentes, tá? Elas não negam, elas não se negam entre si. Uma não se contrapõe à outra, ao contrário, uma complementa a outra, porque ambas bebem na mesma fonte, que é o construtivismo. Então, elas já estão no pós-construtivismo, mas elas emergem de teorias construtivistas, principalmente de Jean Piaget, que foi o primeiro a realmente sair na frente com essa bola, né? Então, elas não se contrapõem, elas apenas seguem caminhos de pesquisas diferentes. Alguma outra pergunta? Ficou alguma dúvida do que foi mostrado hoje? Então, eu quero agradecer aos dois grupos que se apresentaram muito bem, encerraram o nosso semestre. Agradeço a todos vocês. Se vocês perderam alguma apresentação, todas elas estão no nosso canal no YouTube. Essa também vai entrar essa semana. Vocês têm o link para o AVA, mas também, se quiserem assistir direto, vocês podem assistir. Vocês encontram nessas apresentações uma sequência das ideias pedagógicas que nortearam os educadores e a prática da alfabetização durante todo o século XX e até aqui, o século XXI. É um bom material de estudo para vocês que querem se especializar nesse ensino, nas séries iniciais e na educação infantil. É um bom material de estudo também para concursos, para outras histórias, né? Então, muito obrigada a todos vocês e todas. Foi um prazer estar esse semestre com todo mundo e que a gente se veja em outras matérias, em outros momentos. Um abraço, um beijo carinhoso para todo mundo. Deixe seus nomes, períodos nos comentários, tá bom? Todo mundo coloca aí a sua presença. Tá ok? Obrigada, gente. Um bom final de noite. Eu vou parar a gravação.